irmãos, nosso Deus, mais uma vez, em oração. Senhor nosso, nós te exaltamos nessa manhã, depois de termos cantado louvores ao teu santo nome, lido a tua santa e gloriosa palavra, buscado a tua face em oração. Agora podemos ouvir a tua voz por meio da pregação do Evangelho. Ó Deus, fala conosco, faz ouvir a tua voz nessa manhã, para o bem da nossa própria alma, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Essa sessão do capítulo 12, irmãos, que nós acabamos de ler, ela tem uma ideia central que percorre todo o capítulo, que é o estabelecimento de um pacto. Esse conceito pactual é muito forte aqui no texto, tendo em vista que o que vai ser apresentado aqui é o Deus que é fiel àquilo que Ele prometeu, a infidelidade do povo, a convocação ao arrependimento e o arrependimento dado ao povo por meio da manifestação do poder de Deus nesse texto. Ora, essa é uma estrutura importante, porque Israel havia quebrado a aliança com o Senhor, e isso é muito claro, irmãos. A palavra aliança em hebraico, particularmente, alguns estudiosos acreditam que ela tem um sentido de amarrar ou prender ou segurar alguém. De alguma maneira tem esse sentido no texto. Nós estamos ligados a alguém. Em outras palavras, nós somos libertos e fomos agora trazidos à submissão ao Senhor. E como servos do Senhor, nós estamos debaixo dessa autoridade. E quando Israel, todas as vezes, e quando o povo de Deus, todas as vezes, tenta se livrar da estrutura estabelecida por Deus na aliança, ele sofre as consequências. Mas o fato de Deus graciosamente ter estabelecido esse pacto, Ele vai estabelecer o perdão do pecado do povo. O Deus que faz aliança é o Deus que traz o povo ao próprio arrependimento. A aliança, ela é estabelecida por Deus e ela é mantida pelo próprio Deus. Nunca você vai encontrar nas Escrituras a aliança de Deus com alguém que não tenha sido feita primeiramente pelo próprio Deus. Deus disse, farei aliança contigo, o Senhor falou a Noé. Farei aliança contigo e com a tua casa. Deus chamou Abraão e disse, farei uma aliança contigo e com a tua descendência. É o Senhor quem convoca, é o Senhor quem chama, é o Senhor que faz a aliança. Ao mesmo tempo, é Ele quem sustenta, é Ele quem restaura e é Ele quem faz com que o povo, tendo se desviado dos padrões da aliança, sejam trazidos de volta por meio do arrependimento. O pacto da graça tem um elemento que não se conhecia antes. No pacto das obras, graça e misericórdia. Deus se revela misericordioso no pacto da graça. O Deus que perdoa pecados. Quantas vezes você já ouviu em toda a sessão de 1 Samuel até aqui, depois deles terem escolhido um rei e Deus ter dito que eles estavam rejeitando o próprio Senhor, eles nunca se arrependeram desse pecado, até o dia de hoje. Insistentemente, Samuel falou, Samuel repreendeu, mas eles nunca se arrependeram, até esse dia, no capítulo 12, 1 Samuel. Quando nós ouviremos a declaração do povo, as seguintes palavras, irmãos, no versículo 19 do capítulo 12, todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos, ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal
de pedir para nós um rei. E o povo diz: nós acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. O texto, então, se divide basicamente em 3 partes, irmãos. Primeiramente, você vai perceber que no capítulo 12, de 1 a 15, o Senhor vai mostrar o caso contra o povo de Deus, como ele se manifesta contra o povo de Deus. E aí, nesse contexto, ele mostra que o servo que ele levantou, Samuel, é fiel e que o próprio Deus é fiel. Ele mostra a fidelidade tanto de Samuel quanto do próprio Senhor. Você vai ver isso dos versos 1 até o verso 15. Depois, você vai no verso 16 ao 19, quando eles vão agora ser chamados a temer ao Senhor. Quando nós vamos ler no texto sagrado o mesmo verso que lemos, certo? Mas agora do verso 16 ao 19, eles vão temer ao Senhor. O Senhor vai estabelecer a maneira e o método para que eles venham se arrepender dos seus próprios pecados. E do verso 20, irmãos, até o verso 25, você vai ouvir falar da graça de Deus sobre o seu povo, de perdoar o pecado do seu povo. E imediatamente após a confissão de pecado, o Senhor perdoa o pecado do seu povo. Então vamos então para os primeiros 15 versos, notando aqui nessa seção, não é? Veja que essa seção ela se divide facilmente em 3 partes, irmãos. Primeiro, no verso 1 a 5, do verso 1 a 5, você vai ver Samuel sendo vindicado. Entenda, Samuel disse, no primeiro momento, deu a impressão de que eles haviam rejeitado a ele. E o Senhor disse: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Agora Samuel vai ser vindicado. Ele vai descrever como foi o seu ministério. E o povo vai declarar: sim, sim, Samuel foi fiel em toda a casa de Deus. Agora, nos versos 6 ao 12, você vai perceber a acusação e a culpa de Israel, dos versos 6 ao 12. Né? E do verso 13 até o verso 15, você vai encontrar o Senhor estabelecendo a alternativa para essa solução. Então vamos lá. O caso contra o povo, versos de 1 a 5. Volte comigo e veja como Samuel declara acerca da sua vida. Então ele diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. E aí ele passa a descrever: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Testemunhem contra mim, e conte diante de Deus e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno? Para encobrir com ele os meus olhos. Quem me subornou? Diga o que eu fiz, e eu vou restituir. Essa é a teologia do perdão, não é interessante? Porque a restituição é uma das partes inequívocas do conceito de perdão no Antigo Testamento. Às vezes, você vai perceber, por exemplo, no caso lá no Novo Testamento, no caso, quando você encontra em Lucas, no capítulo 19, você vai encontrar naquela narrativa o momento em que o Senhor se encontra com um grande homem que cobrava impostos, Zaqueu. Grande no sentido do poder que ele tinha, mas o texto diz que ele era um homem pequeno. O que é que acontece com Zaqueu quando ele encontra-se com o Senhor Jesus? Ele vai e devolve aquilo que ele roubou, aquilo que ele tirou das pessoas. É o princípio de que se eu fiz um mal,
Se eu causei um dano, eu peço perdão a Deus e restituo o mal que eu fiz. Ele devolveu aquilo que ele havia tomado das pessoas. Aqui ele vai dizer exatamente isso. Diga de quem eu tomei alguma coisa que eu vou restituir. Eu vou restituir. Acontece que o texto vai descrever no verso 4, então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém, nada fizeste, nada fizeste. Engraçado porque você vai olhar no texto, irmãos, e ele vai ser vindicado, o povo vai declarar: você foi fiel. Você foi fiel. Quando você olha ainda, por favor, no versículo 6, ele vai dizer: então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés. Aqui ele muda o tom, porque, entenda, no 5 ele diz: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então, ele foi vindicado. Vocês não escolheram o rei porque Samuel era um homem ímpio, como aconteceu com Eli, a quem Samuel sucedeu, que era um homem que praticava o que era mal junto com seus filhos. Praticava o que era mal junto com seus filhos. Agora, ele se volta contra Israel e diz: vocês vão declarar se há culpa em mim. E o que é que Samuel vai fazer agora, irmãos, nesse segundo momento? Nos versos 6 a 12, agora ele vai estabelecer a retidão do próprio Deus. O que Deus fez? Olhe no verso 6 comigo, por favor. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Então, veja o que o Senhor fez. Verso 7. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Veja como exatamente isso que Samuel está fazendo. Ele mostra a retidão dos seus atos, agora ele vai dizer: eu vou mostrar a retidão dos atos de Deus para convosco, para justificar que aquilo que vocês fizeram foi gravíssimo ao rejeitar o governo de Deus. A rejeitar o governo de Deus. Samuel aqui vai apontar, irmãos, um padrão em toda a história de Israel. Qual é o padrão? Crise, choro, clamor por ajuda, libertação por meio de um líder levantado pelo próprio Senhor. É o que ele vai dizer na sequência. Veja, verso 8 em diante. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais. Então, ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Entenda, aqui ele descreve, esse é o padrão que você vai encontrar. E você vai olhar, irmãos, no verso 10 e 11, ele diz assim: clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e às Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, a Baraque e a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Todas as vezes que vocês clamaram ao Senhor, o Senhor enviou um libertador e tirou vocês de lá. Quando foi que começou isso? Começou quando vocês estavam escravizados no Egito e clamaram por socorro. Eu enviei Moisés e Arão. E durante toda a história de Israel foi assim. Todas as vezes vocês clamaram, suplicaram a mim, e eu ouvi a vossa oração e enviei um libertador a vocês. Samuel, Jefté, como todo o texto escreve. Agora, o que chama a nossa atenção, irmãos,
é que agora ele vai contar a história perto deles. No verso 12, veja o verso 12. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso Deus. Vocês escolheram, entenda aqui, irmãos, como foi que Deus fez no passado? Vocês caíam nas mãos dos inimigos, vocês clamavam por socorro e eu os libertava. Agora vocês estão dizendo assim, nós não queremos mais isso. Naás veio contra nós, nós não vamos suplicar a Deus, o que nós queremos é um rei que guerreie por nós, continuamente. Nós queremos agora resolver o problema dessa maneira. Todo tempo para trás, vocês suplicaram a mim e eu ouvi a vossa oração. Agora não, vocês não querem mais suplicar a mim. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não. Não o que, irmãos? Nós não queremos você. Nós não queremos mais o modo de Deus. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. No verso 13 ele diz, eis aí o rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. Eis que o Senhor vos deu um rei. Entenda, irmãos, que biblicamente, historicamente, a chegada de um rei em Israel era algo inevitável. Havia uma promessa muito clara, em Gênesis, no capítulo 49, da bênção de Deus, da bênção de Jacó a Judá. Ele diz que de Judá viria aquele que se assentaria no trono, e os povos obedeceriam a ele. É dito também no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz as seguintes palavras a ele, que dele procederiam reis. A Escritura é muito clara quanto a isso. Então, a ordem da escolha dos reis era clara. O ponto em questão aqui não é esse. O ponto é, eles quiseram cumprir as promessas de Deus, não no tempo de Deus, mas da forma deles. E o que é que vai acontecer na sequência, irmãos? O Senhor então vai dizer o seguinte, agora vocês têm um rei. Agora vocês vão sofrer debaixo das minhas mãos. Veja o verso 15. Né? No 14, 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Aqui o Senhor declara a ele, não é? A ênfase de Samuel é clara, irmãos. Israel traiu o Senhor, Israel pecou contra o Senhor e por isso ele estava pagando pelos seus próprios pecados. Diante daquilo que eles vão enfrentar na sequência, diante da ação dos amonitas contra eles, eles revelam incredulidade. Eles não confiaram no Senhor, eles confiaram naquilo que eles viam entre as nações, reis que guerreavam, eles queriam um rei que guerreasse por eles. Não há nada que eles possam fazer, irmãos. Parece que está tudo certo, mas aqui é uma declaração de incredulidade. Eles não confiam no Senhor, no modo como Deus age. Se vocês me obedecerem, você e o seu rei serão poupados. Está posto.
Samuel foi um homem justo. Deus agiu com misericórdia e com retidão com o seu povo em toda a história. Todas as vezes que clamaram, o Senhor ouviu. Mas agora o temor vai cair sobre eles. O Senhor vai chamá-los diretamente ao arrependimento. É interessante aqui, irmãos, que Samuel não vai dar espaço para o povo falar. Lembre-se que quando ele fala, ele dá espaço para o povo dizer: sim, você é justo, sim, nós testemunhamos que você não fez isso. Mas aqui ele não dá espaço, não há o que dizer contra aquilo que Deus fez, não há argumento, porque o homem, quando argumenta diante da graça, quando ele argumenta diante da misericórdia de Deus, ele sempre encontrará uma justificativa carnal, legalista, para poder usar contra o próprio Deus. É a mão do Senhor que está encolhida, que não pode salvar, Ele que está surdo, que não pode ouvir. Nós começamos a olhar para as ações divinas e encontrar culpa em Deus por aquilo que está acontecendo. E Deus disse: todas as vezes que clamaram eu ouvi, e vocês, quando necessitavam de socorro, pediram um rei, não invocaram o meu nome. Agora, se vocês fizerem o que eu mando, vocês não vão sofrer. Moisés, ou melhor, Samuel poderia ter parado ali a história, mas não fez. Imediatamente ele inicia o verso 16, trazendo o povo agora ao arrependimento. Não há espaço para você falar, não há espaço para você perguntar, não há espaço para você dizer nada. Você vai ser desnudado agora diante de Deus, e o teu coração vai ser revelado. E o verso 16 começa dizendo assim: ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. O que o Senhor vai fazer, irmãos? Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. Esse tempo aqui, abril a junho, período da cega, nesse período aqui, mais ou menos até maio, não é tempo de chuva, é tempo de colheita. O Senhor vai fazer chover agora, no dia que não é tempo de chuva. Que coisa! E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor. Muita coisa vai ser destruída. A plantação que eles tinham vai ser destruída. Chuva, trovão e raio vai varrer aquela região. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, vocês colocaram a confiança de vocês num homem, não em mim. No sistema de governo, não em mim. No poder de alguém, não no meu poder. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando vocês colocam a esperança de vocês nas coisas dessa vida. Nada vai sobrar. Ponde-vos também agora aqui, verso 17, não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Que certeza, que convicção, irmãos. Por que isso acontece de maneira tão rápida aqui no texto? Aqui, como eu disse, até o mês mais ou menos de junho, isso está acontecendo entre maio e junho. Esse é o período em que é o período da seca na região, porque é o tempo da colheita, é o tempo de chuva.
Todo israelita sabia, e chover nessa época era raríssimo. Era impossível talvez, mas muitos talvez nunca viram. O trovão e a tempestade seriam um sinal. Sinal de quê? Que eles eram agentes da destruição de Deus, e Deus tinha esses agentes nas suas mãos. O Senhor disse que as palavras das Escrituras, irmãos, entenda, as palavras usadas na maldição do pacto, em Levítico 26, em Deuteronômio capítulo 28, verso 15 e diante, e que Deus traria grande destruição para o povo quando não se submetesse a Ele e não praticasse aquilo que Ele ordenava, eles agora estavam provando que as palavras de Deus não eram meras palavras, estavam ali acontecendo diante dos seus olhos. Deus tem o poder, irmãos, de impor. Até mesmo em tempos não comuns, Ele tem poder de impor aquilo que Ele ordenou. Chuva no tempo da seca, seca no tempo da chuva. O Senhor está dizendo, vocês estão aqui destruídos. Um comentarista, irmãos, em particular, ele chega a declarar isso, dizendo que o que Deus está fazendo aqui, essas são as palavras dele, Ele diz, olha, vocês estão aqui sendo reunidos nesse local, diante de Deus, e vocês vão olhar para aquilo que está sendo colhido, é a época da colheita. É importante vocês entenderem que a chuva, a seca, o que nasce na terra, o que é produzido, veio do Senhor, pertence a Ele. Essa é a grande lição e o grande ensinamento. Vocês estão nas minhas mãos, vocês dependem de mim. Como vocês pretendem fugir da minha presença e escolher um governo que não é determinado por mim e não se sujeitar a mim? Vocês estão nas minhas mãos. Vocês pertencem a mim. Como isso poderia, irmãos, se não levar a uma grande angústia? No verso 18, então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Essa é a razão do que ele vai dizer no verso 21. Não vos desvieis, pois seguirias coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Vocês vão correr atrás de coisas vãs? Vocês vão esperar nas coisas que passam? Vocês vão colocar a esperança de vocês nas coisas dessa vida? Não façam isso. Corram para mim, diz o Senhor. Acontece que no verso 19, eles passam a confessar o pecado abertamente, irmãos. Literalmente, eles caminham nessa direção. O Senhor cumpre o seu propósito. Ele diz assim, todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Pela primeira vez em toda a sessão, o povo declara com seus próprios lábios, nós pecamos contra o Senhor, escolhendo um rei para nós. E como foi que Deus mostrou isso? Quando eles botaram a confiança na força do homem, ele diz, a força está nas minhas mãos, o poder pertence a mim, eu faço chover em tempo de seca e faço seca em tempo de chuva. A vida está nas minhas mãos. Como vocês se atrevem a colocar a esperança de vocês nas coisas que passam?
Coisa impressionante ainda pensarmos sobre isso, irmãos. O Senhor faz com que você e o povo de Israel tema a Ele e não aos ídolos que eles estavam temendo. Tudo isso estava acontecendo. Mas o cheiro de morte não havia chegado às narinas deles até esse dia. Nós pecamos contra o nosso Deus. É interessante que os teólogos da graça, pela graça, não é? Costumam dizer, Deus não usa ameaça para levar as pessoas ao arrependimento. Não comece a fazer esse tipo de conjectura, porque isso não é bíblico. Porque dentro do pacto, a ameaça e a promessa estão ali manifestadas. Se você não cumpre aquilo que Deus ordena, Ele ameaça com punição para que você volte e se arrependa. É claro, isso é óbvio nas Escrituras. Um exemplo do Novo Testamento dessa realidade, em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, nos versos 3 e 6 de Colossenses, no capítulo 3. Veja só, irmãos, o que o texto diz. Colossenses 3, versos 5 e 6. O 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Olha, ele ordena, faça morrer tudo isso. E o que é que ele usa para você fazer? Verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entende? Ele diz, olha, faça isso, é porque é sobre essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por essas coisas. Arrependam-se dos seus pecados. Só que agora, irmãos, de maneira impressionante, não se discute mais esse tema daqui em diante, porque do verso 20 ao 25, especialmente até o 24, você vai encontrar a graça do Deus da aliança, a misericórdia do Deus do pacto da graça. No verso 20 ele diz: então disse Samuel ao povo, não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiris a coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Não temas. Não temas. Você imagina, irmãos, ali os raios, trovões, a tempestade, o desvelar do coração deles, a consciência do pecado, a confissão de pecado, e a palavra que vem da boca do profeta é: não temas. Não temas. Você fez todo esse mal. Não temas. Tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor. Não vos desvieis de seguir o Senhor. Como Deus pode fazer isso, irmãos? Como é que isso pode acontecer? O que é que o Senhor tem estabelecido aqui diante de nós? Nós temos uma ênfase dupla, né? No verso 16 ao 25. Né? Você vai ver literalmente. Né? Você vai ver do verso 16 ao 19 o grande mal que eles fizeram. E do 20 ao 25, a grande fidelidade e misericórdia do Senhor. O primeiro não te livra do desespero. O segundo é o único que pode te livrar do desespero.
a misericórdia de Deus é o único que pode te livrar do desespero. É pela graça que nós nos tornamos povo de Deus. E é pela graça que nós somos mantidos como povo de Deus. Verso 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Fazer-vos o seu povo. Aqui está a graça maior do que todo o pecado. Você não tem como reverter o irreversível e as consequências do nosso pecado. Perceba, Samuel disse, eu vou restituir o que, caso eu tenha roubado alguma coisa de vocês. Mas o Senhor não diz o seguinte a ele, o Senhor não diz nada a ele, o Senhor apenas, a ouvir o perdão, a confissão de pecado dele, o Senhor perdoa o pecado do seu povo. O que é que ele precisa mais, irmãos? Não tente reverter todas as consequências irreversíveis do seu pecado. Aceite a graça manifestada da parte de Deus hoje. Você é chamado à fidelidade desse ponto em diante. Que palavra há aquele que rejeitou o Senhor um dia? Que palavra há aquele que se desviou do caminho do Senhor? Aqueles que pecaram contra o Senhor, que desfiguraram sua vida andando por caminhos tortuosos, que praticaram pecados desastrosos. O que é que você pode fazer agora? Apenas ouvir o que o verso 22 declara. Apenas ouvir. Por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Jamais. Porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Você imagina a tentativa que nós podemos ter nessa vida de tentar revisitar os nossos pecados, voltar lá como porco aquilo que fizemos e remoer aquilo por anos. E o Senhor perdoou os meus pecados. Ele não diz a Israel, veja o que vocês fizeram. Eles disseram, pecamos contra Deus. Não temam. Não temam. Apenas não se voltem mais aos seus ídolos. Se voltem ao Senhor, venham ao Senhor. Ele é aquele que pode sustentá-los. Não haveria outra possibilidade, irmãos. Em hipótese alguma. Um outro aspecto importante desse texto é, talvez uma grande perplexidade da vida cristã, é discernir a diferença entre aquilo que nós queremos por nossa própria cobiça ou por egoísmo, e aquilo que nós devemos desejar como sendo bênção de Deus para a nossa vida. Talvez esse seja o grande ponto, aquilo que eu quero, mas que na realidade o que eu quero é para satisfazer minha carne, diferente daquilo que eu desejo para que Deus abençoe minha vida em todo o tempo, tanto física quanto espiritual, para a honra de Deus e da glória do seu nome. Não parece que é algo fácil, irmãos, mas muitas vezes os nossos motivos são frequentemente misturados. Infelizmente, é assim que acontece. Nós muitas vezes somos persuadidos de que nós necessitamos disso ou daquilo. Quantas vezes nós vivemos assim? Israel acreditou que precisava de um rei.
acreditou que era aquilo que eles precisavam. Se aquilo que eu preciso não está de acordo com aquilo que Deus falou, isso é algo que eu preciso rejeitar. Primeira coisa. A psicologia vai dizer hoje, não é? As suas necessidades não foram satisfeitas. Israel pôde ouvir entre eles, numa conversa, e um ajudando o outro, dizendo, olha, a maneira que Deus tem feito não tem suprido a nossa necessidade. Olha, ele estabeleceu juízes, ele veio com Moisés, depois juízes, agora Samuel. Entenda, o Senhor, ele não tem agido conosco de acordo com aquilo que nós entendemos que precisamos. Nós precisamos de um rei. Diante da palavra de Deus, que muitas vezes foi anunciada pelo próprio profeta Samuel, dizendo, não faça isso, não faça isso. Eles continuavam seguindo os desejos do seu próprio coração. A necessidade, irmãos, conquista tudo. Se eu acho que eu preciso, ok. A necessidade é a justificativa para muitos, para desejos pecaminosos. A necessidade tornou-se, irmãos, imperativo acima de Deus. Necessidade tornou-se um Deus. Tornou-se um Deus. Infelizmente, é assim que tem acontecido. Tudo que nos escraviza torna-se uma necessidade. Tudo que nos escraviza torna-se uma necessidade. Necessidade parece melhor, é melhor falar a palavra necessidade para muita gente, até mesmo para aquele que tem a consciência cauterizada, irmãos. É melhor chamar necessidade do que alguém que está escravizado pelos desejos pecaminosos. Todo aquele que rejeita a vontade de Deus usa esse argumento. O desejo de Israel por um rei é mais complicado pelo fato de que Deus havia prometido um rei em Deuteronômio 17. Deus, irmãos, certamente determinaria o tempo para que isso acontecesse. Mas Israel foi à frente. Eles decidiram que Deus estava errado e insistiram que fosse agora. O argumento deles era completamente pragmático, irmãos. Eles disseram, nós temos que ser práticos, chega de tanta teoria. Precisamos ser como outras nações, que argumento, que razão. Todos têm um rei, porque não podemos ter? A economia vai melhorar, nós vamos ser mais respeitados nos conselhos das nações, nós teremos assento em tal lugar. Nós seremos cidadãos respeitados no mundo. E não se esqueça, Deus vai ser glorificado ainda no fim. No fim de tudo. Que coisa. As pessoas vão ter dificuldade no início, mas quando ouvirem dizer que Deus vai ser glorificado, eles vão dizer, que bom, vamos então seguir o nosso próprio coração. Só que o Senhor disse, isso aqui é pecado. Eles não estavam contentes em confiar em Deus. Eles não desejavam, irmãos, enfrentar os seus problemas como o Senhor havia ordenado. Eles entenderam o problema está no sistema de governo, não está no nosso coração. Eles culpam o Senhor pela própria maneira de agir. O Senhor teve que mandar uma tempestade sobrenatural para que eles caíssem de joelhos e se arrependessem. Que coisa. Ora, irmãos, no meio
das nossas incertezas, no meio das nossas mutações e da mutabilidade do nosso próprio coração, a única maneira de nos mantermos fiéis é nos mantermos diante daquele que é imutável, cuja palavra é imutável, e toda alma que confia nele não será envergonhada. E você sabe qual é a necessidade da nossa alma? Santidade ao Senhor. Israel precisava ser santo. Israel não precisava de uma teoria política. Israel não precisava de uma mudança de regime. Mas santidade só é possível quando a palavra de Deus é obedecida, quando reconhecemos que dependemos dele somente. E aí o Senhor se volta ao povo e diz: não temas. Vocês fizeram todo esse mal. Não se apartem do Senhor. Sirva o Senhor de todo o seu coração. É isso que no fim é manifestado na glória desse texto, irmãos. Deixa eu encerrar, voltando para o nosso texto, no último verso, no verso 23 e 24. 23 particularmente: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O caminho bom e direito. Você sabe como o Senhor mostra que não esquece do seu povo? Dando líderes que vão agir em santidade, que vão ensinar a verdade da lei de Deus e que oram pelo seu povo. Vocês vão lembrar das palavras de Paulo em Atos 6, na escolha dos diáconos ali: nós não vamos servir à mesa e deixar de fazer aquilo que fomos chamados, a oração e a palavra. Samuel disse: eu não vou deixar de orar por vocês. Mas isso aponta para algo ainda mais glorioso, irmãos. Alguém que é maior do que Samuel. Maior do que Samuel. O profeta Jesus Cristo, que ensina e tem poder para ensinar. Ele vai dizer exatamente isso. Obrigado, Senhor, porque não revelaste essas coisas aos sábios e poderosos, mas aos pequeninos. Vinde a mim, eu vou ensiná-los a verdade. Segunda coisa, ele é santo, ele nunca cometeu pecado. Samuel, os próprios filhos de Samuel praticavam aquilo que era iniquidade. Ele era um pecador. Jesus nunca cometeu pecado. E a Bíblia diz que quando ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e depois foi assunto aos céus, ele vive a interceder por nós. Nós temos o Senhor que ora por nós continuamente. Uma das marcas da liderança deve ser imitar Cristo na santidade, na fidelidade do ensino e na oração. Porque o maior do que Moisés é aquele que nos sustenta e que tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. É a Ele que nós devemos recorrer. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos nessa manhã do teu santo dia, porque recebemos de ti a instrução do modo como devemos viver como igreja. E acima, ó Deus, de tudo isso, a glória do teu evangelho em Cristo. O Senhor que perdoa os nossos pecados, que muda a nossa sorte, que é capaz, ó Deus, de
restaurar a nossa vida, vivida na iniquidade por tanto tempo. O Senhor é poderoso para reverter a nossa vida, mudar o nosso caminho. Ó Deus, aqueles que nessa manhã aqui se encontram com tantas dúvidas no coração, e os pecados que cometem e cometeram, e que escravizam, e que tem se tornado necessidade para eles, que hoje, Senhor, ao escutar a glória desse Evangelho, eles possam reconhecer, ó Deus, que têm confiado em outro, têm esperado em outro, e que querem se arrependem e querem se voltar a Ti. Ó Deus, que o Senhor hoje restaure a vida deles, que o Senhor hoje mude a sorte deles, para que eles sejam transformados hoje pelo Senhor. E aqueles que são Teu povo, Senhor Deus, nessa manhã, e que estão vivendo no pecado também, e aí, ó Deus, que têm andado na iniquidade, e consequentemente, ó Deus, escravizados pelo pecado, com dificuldade de orar, de ler a palavra, de vir ao culto, porque se sentem incapazes, ó Deus, envergonhados de estar na Tua presença. Hoje, Senhor, pelo amor do Teu nome, restaura a sorte deles, para que eles sejam libertos para a glória do Teu nome. Usa de misericórdia para com o Teu povo. Nessa manhã, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Ainda, irmãos, nos colocaremos de pé, cantaremos ao nosso Deus o hino do nosso inário, Creio Observar, hino de número